Começando mais um Pod Belas, como sempre com as belas, né? Eita! É um tintim aqui, ó. Adoro! Tá, eu vou apresentá-la. Vou apresentar. Coisa boa. Ela é esposa do Leandro, mãe do Juan e do João. A minha conversa hoje é com a mentora de mulheres, Márcia Mello. Márcia, que prazer estar com você aqui comigo. A gente se conheceu no evento da Silvia, né? Sim. Do Inspiração, Jesus, que foi maravilhoso. E ali eu pude ver, né, como você tem o poder da comunicação, que você consegue transmitir tantas coisas boas, né, naquela palestra que você deu, que estava maravilhosa. E eu queria saber, né, primeiro, como é que começou a sua história, né, nesse relacionamento com o Leandro, né? Você contou um pouco no Instagram e eu queria que se você pudesse contar pra gente, né? Sim. Quantos anos de casado? Então, olha, não parece, né? Porque assim, você, né, bem bonitona, mas assim, nós estamos juntos há 30 anos. Eu comecei a namorar com ele com 14 e ele tinha 15 e foi logo após o falecimento do meu pai. Uhum. Nós até conversamos sobre isso, eu dei uma breve pincelada lá na palestra e eu comecei a me apegar muito ao Leandro. Imagina, 14 anos, meu pai foi um alcoólatra, meu pai morreu com 37 anos, um garoto. Hoje, assim, eu tenho 45, meu pai tinha 37, ele não chegou nem à minha idade, né? Mas meu pai morreu muito jovem, muito cedo. E ali eu já namorava com o Leandro, porque foi um namoro de escola, nós nos conhecemos. Dá tempo de falar aqui rapidinho? Não, dá tempo muito. Então vamos lá. Até porque você vai conversar com as pessoas que vão ouvir essa história e também podem estar passando pela mesma história. Isso, com certeza. E nós nos conhecemos na praia, olha que coisa legal. Deus prepara tudo, né? Nós nos conhecemos em umas férias e quando eu vi o Leandro, eu já me apaixonei assim de cara. Eu falei, mas o que foi? O que foi essa energia? Então, foi um amor, assim, à primeira vista. Esse amor à primeira vista que todo mundo fala. Que acontece, né? Que acontece. E aí, eu olhei pra ele, eu nem sabia o nome dele. E eu fiquei, durante um bom tempo, garoto da praia. Não fiquei com ele ali na praia, no dia. Tinha vários amigos meus, dele também. E nós jogamos vôlei e aquilo ficou na minha cabeça. E eu me apaixonei pelo Leandro à primeira vista. Fui pra casa, normal, e passaram-se as férias e eu já estava matriculada em uma escola. Uhum. E de repente me deu assim na cabeça, eu falei, mãe, eu não quero mais ir para essa certa escola, eu quero ir para outra escola. E a minha mãe sem entender, porque eu já estava matriculada, já estava tudo certo, ia estudar com algumas vizinhas, já minhas amigas, já estava tudo certo. E já era plano de Deus, né? Porque naquela época o Leandro já estava estudando na Maria Leopoldina. Uhum. E foi justamente o colégio que minha mãe foi me matricular. Foi uma luta para conseguir aquela vaga, porque já estava iniciando as aulas. Bom, quando eu chego lá, no primeiro dia de aula, quem está lá? O garoto na praia. O pessoal ama essa parte. É muito legal porque, por exemplo, é um encontro de almas mesmo, né? Porque esse encontro aconteceu. Isso, aconteceu. E aí eu falei, meu Deus, o garoto da praia. E nós ficamos ali durante um ano, mas não namoramos ali logo no início, né? Depois, no finalzinho do ano, que eu vi mesmo que eu estava apaixonada, que eu queria ficar com ele, começamos a namorar. Meu pai permitiu o namoro, até porque ele falou assim, bom, se eu não deixar, ela vai namorar escondida, então eu prefiro que fique, apesar de ser muito nova, que fique, né, a minha vista ali. E aí meu pai permitiu e logo após meu pai faleceu de cirrose hepática. Isso, assim, pra mim foi uma fase muito dolorosa, porque... Perder o pai é perder um pouco o chão, né? Era a minha referência, era a minha segurança, era ali o meu alicerce. Acho que toda mulher que perde o pai, ela perde um pouco o chão. Sim, e ali automaticamente eu já me apeguei muito emocionalmente por meu esposo agora, né? E ali eu trouxe ele para essa figura paterna e em seguida nós já fomos morar junto. Eu tinha 17 já e ele 18. E ali a gente já começou um relacionamento que já não era certo naquela época, porque você primeiro namora, né? Entra no noivado, nós pulamos etapas e ali a gente foi crescendo, na verdade, juntos. Nós dois ali nos conhecendo, errando muito por conta de idade, de não ter maturidade, e muito jovens e morar na casa da sogra. Então tudo isso assim me trouxe muitos problemas e que me afetaram muito emocionalmente, né? Uhum. Depois daquela parte ali em seguida, já com 21 eu engravidei do meu primeiro filho, o Juan.
Esse lindão aí, Qual ó. dos dois? O primeiro. Esse aqui é o Juan? Tem 24 anos. Gente, ele é muito bonito. É lindo. Os dois são dois. E o João Victor, que vai fazer 18 agora em dezembro. Maravilhoso. E ali, em seguida, com 21 anos, eu já engravidei do meu primeiro filho. E tive um princípio de eclâmpsia. E ali foi aonde eu conheci Jesus. Conheci de ouvir falar. Como é que foi esse princípio? Eu tive... Na minha primeira gravidez, eu engordei muito, muito. E a minha pressão foi a 22, com 7 para 8 meses. E aí o médico falou assim, olha, não tem como deixar essa criança porque ou a mãe vai perder a mãe ou o filho. E quando eu entrei para a sala de cirurgia, olha que coisa poderosa, que o Senhor já tinha me apresentado o poder dele. Eu entrei para a sala de cirurgia e o médico disse assim, olha, da sala só sai um. Falou pra você? Pro meu esposo. Quem eu salvo? Porque a pressão dela tá muito alta, não abaixa. Nós já estamos aqui na terceira medicação e a pressão dela não está abaixando. Está a 22/17. Então eu já estava ali no início de um eclâmpsia mesmo. E aí o meu esposo não teve condições de responder. Naquela ali, os familiares já assinaram um termo de responsabilidade, porque não tinha como fazer aquele parto sem autorização da família. E ali eu conhecia Cristo de uma maneira mais íntima. E ali eu me firmei na fé. E logo em seguida meu esposo se afastou. Mas me disse uma coisa, os dois salvaram? Graças a Deus. Não, porque você passou por uma etapa e aí o pessoal fica perdido. Como é que foi? Tá aí, meu Deus. Porque o pessoal tem que entender que os dois conseguiram. Os dois. Isso é um milagre, né? É um milagre. Isso aí foi uma coisa perfeita. Um sinal poderosíssimo de Deus. E ali o Senhor fez esse milagre porque, na verdade, a gente sabe que é um risco muito grande. Você fazer uma cirurgia com a pressão alta desse jeito. E aí minha cunhada falou assim, não, vai sair os dois. Quem vai fazer o parto dela é o médico dos médicos. E ali eu tive uma experiência já inicial ali com Deus e mais profunda. E ali eu me firmei na fé. E logo em seguida meu esposo se afastou. E aí que foi nossos momentos assim, mais complicados, né, no relacionamento. Porque ele começou a sair muito, a se afastar. E começaram as brigas, o desentendimento. E aí você acaba se perdendo. Nova. Mãe. De primeira viagem, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se encontrar agora nessa parte do meu testemunho, que muito nova, sem experiência e com um bebê pequeno. Às vezes a gente fica, né? Eu vou ser mãe, eu quero ser mãe. Mas na prática é bem diferente, porque nós sabemos que o filho ele requer muito de nós e já nos deixa assim com um psicológico um pouco, né? Peraí, como é que vai ser essa nova etapa, essa vida que depende de mim, da minha atenção, do meu tempo, e você precisando. É muito solitário às vezes ser mãe, né? Eu também me lembro, eu tive uma depressão pós-parto. Sim, eu também tive. A criança chorava também. A sorte que eu tinha uma pessoa, que é uma secretária que morava, né? Cuidava das minhas coisas lá, que pegava, que, sabe, a gente não sabe lidar com aquele ser. Não sabe. Vocês mães que estão aí, assim mesmo. Devagarzinho que vocês vão conhecendo. Que a criança nasce, é uma surpresa. Quem é? Isso aí. E aí, E é normal. E aí você vai conhecendo e vai amando. Sim. E ali eu tive que me adaptar àquele momento, apesar de naquele momento eu precisava muito de atenção, de carinho, E o homem às vezes não entende isso, né? Entendeu? Então pra mim foi muito difícil, mas eu entrei assim num quadro muito complicado da minha vida, sabe? Muito entristecida, mas buscando ao Senhor da minha maneira. E aí eu comecei a incessantemente querer essa vitória, querer o meu casamento, o meu marido transformado. E eu passei muitos anos da minha vida buscando por esse casamento, buscando por essa libertação do meu marido. Como assim, a gente vê milhares de mulheres nessa condição, buscando, orando, um monte, jejua e busca. Só que a gente tem que entender que por trás dessa vitória tão esperada, tem uma Márcia, tem uma Regina, tem uma Paula,
tem uma Luana desgastada, né? Desgastada, sobrecarregada. Pois é. E a palavra do Senhor nos diz que ele é leve e é suave. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Até onde nós estamos buscando de uma maneira errada, porque se ele me diz que é suave, né? O que tem nas nossas vidas com ele é suave, então alguma coisa aí já não se encaixa. Não, e assim, você nesse testemunho, você vai falar uma coisa, antes eu vou até falar de quando você saiu de perto. Sim. Eu acho que a partir do momento que você saiu de perto, ele te enxergou. Sim, sim. Sim, ele mesmo fala sobre isso. Até ele brincou, ele falou assim, você quer que eu vá com você? Pra eu falar, eu falei, calma, não vai, Deus vai preparar um dia e você também vai participar, que eu também acho muito importante, porque isso serve de exemplo para muitos homens que precisam ouvir o que ele tem para dizer. Porque às vezes se lutar pelo outro não é estar ali do lado, mas é se afastar para ele te enxergar. Isso. E essa parte que você me perguntou agora foi justamente quando eu me vi perdida, fadigada, eu me vi assim, totalmente sem saída, morta espiritualmente, o meu emocional totalmente abalado, a minha vida em si, meu casamento, tudo destruído, e eu não aguentava mais viver naquela situação, sempre lutando, sempre buscando, e naquele momento ali, na minha cabeça, como eu falei lá na palestra, eu iria me separar, iria estar tudo tranquilo, a separação não é um ponto final, tá? Apesar de muitos casos, nós sabemos que é necessário e não tem para onde correr. O Senhor, ele preserva pela vida, nós temos que buscar pela nossa segurança, eu não estou falando sobre isso, mas no meu caso ali, eu achava que, bom, vou me separar, então eu preciso descobrir alguma coisa dele, eu pensei, né? Preciso, porque a palavra me dá o respaldo de se tiver em adultério, se houver traição, eu posso me separar. Só que não é bem assim. Quando a gente presta atenção, eu abro aqui um parêntese, quando a gente verdadeiramente quer fazer a vontade do Senhor. Porque se eu quisesse fazer a minha vontade naquele tempo, eu não teria voltado. Por quê? O meu propósito era me separar, era construir uma nova história do meu jeito, da minha maneira, e ali já estava tudo encerrado para mim. Mas nós temos que entender o que Deus quer. A minha vontade é essa, mas todavia seja feita a tua vontade. E ali naquele momento eu me separei, falei com o Senhor, ele teve assim, nós tivemos uma briga muito assim chata. Ele chegou a te trair, ele te traiu? Sim. Não, porque é bom saber, porque na verdade às vezes até a própria traição acredito que nunca vai ser definitivo se ele for restaurado, é o que você vai contar pra gente. Então eu perguntei porque você não chegou a falar. E tem muitas mulheres que acham que é a finalização e não, pode ser até um recomeço. Foi esse o meu caso. Então, essa dor que eu passei foi na verdade o meu recomeço. Por quê? É muito fácil hoje, né? A gente vê, eu sou crente, sou cristão e tal, vamos lá e tal. Só que você negar a si mesmo é muito difícil, porque a palavra do Senhor nos diz isso, né? Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, é negar as suas vontades, é negar o que você acha que é correto, o que você deveria fazer. Bom, se eu perguntasse a Márcia de antigamente, eu iria falar assim, olha só, eu sofri, não foi legal, eu fui traída, aconteceu isso, então eu tenho todo o direito de ser feliz novamente. Mas a palavra do Senhor nos diz que a reconstrução com Ele, ela é leve, ela é para sempre, quando você deixa Ele trabalhar. Então, o que eu entendi? Quando houve essa traição, também foi Deus que me mostrou, foi poderosíssimo, sabe? Isso aí eu não encontrei no livro. E Deus me mostrou literalmente, porque quando a gente se disponibiliza a fazer a vontade dele, é ele que entra. Então você não precisa se preocupar. Tem gente que fala assim, Márcia, mas você hoje não se preocupa em acontecer alguma coisa? E se ele te trair novamente? Eu vou explicar para você isso aqui. Nós precisamos aprender a confiar. E quem perdoa verdadeiramente esquece o que passou. Eu não vou poder viver naquela condição do passado e a todo momento viver com essa sombra na minha mente e achar. E outra coisa, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos perdoar independente da situação, né? Eu não digo que perdoar não é isso que eu estou falando. Mas hoje eu depositei a minha confiança totalmente em Cristo.
Eu não vivo mais a Márcia, mas Cristo vive em mim. E perdoar é uma escolha, você que você falou isso, perdoar né? é uma decisão. Uma decisão. Isso. E vamos frisar isso aqui. Essa frase ficou muito forte em mim. Isso é muito importante, porque nós entendemos que, primeiro, o amor é um sentimento. E eu te digo que não é. O amor também é uma escolha. Você escolhe amar aquela pessoa a cada manhã, a cada levantar da sua cama, a cada dia que o Senhor nos permite viver. Você escolhe amar aquela pessoa. Não é um sentimento, porque tem dias que você vai estar com raiva, tem dias que você vai estar triste. Nem todos os dias vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí? Quando esse dia chega, o que você faz? Então, hoje eu não amo. Amanhã eu amo. Ah, não, mas hoje eu não estou amando muito. Não, amanhã, eu amei um pouquinho só. Não. Como perdão. No momento em que o Espírito Santo me falou aos meus ouvidos, eu ouvi essa voz. Nós sabemos que o Espírito, ele está dentro de nós, mas eu ouvi, ele me permitiu ouvir. E ele me disse, você vai voltar. Depois de tudo aquilo que eu falei na palestra, eu falei para o Senhor, eu não tenho condições. A raiva que a gente fica da traição é muito forte, né? E é muito doloroso, e não é fácil. E uma coisa também muito legal, que eu falo muito sobre ele nessa parte, é que o Leandro, o meu esposo, ele soube me reconquistar. Né? Não foi aquilo, você perdoa, agora eu sei que tem mulheres que elas vêm, sabe, e falam, poxa, mas não é assim, eu não tô levantando aqui uma bandeira que você tem que aceitar tudo, não é isso, é suave, é natural. Quando nós voltamos, nós ficamos 2 meses afastados, foi difícil retomar a nossa vida íntima, e o Leandro, ele teve todo aquele carinho, ele entendeu, como você mesmo falou, nessa distância, ele verdadeiramente entendeu o valor. Eu queria que você contasse o episódio dos seus filhos, né? Quando você... Conta pra mim, quando você estava separada dele, aí você foi encontrar com seus filhos, na hora que você estava saindo, né? Essa parte é maravilhosa. Eu achei lindo. Conta. Essa parte é poderosa. Então, depois de tudo isso, para as amigas aí entenderem a história, nós nos separamos depois de toda essa confusão. O Senhor me mostrou realmente que havia uma terceira pessoa e eu decidi separar. E eu achei que estava tudo bem. Eu achei que estava tudo tranquilo. Aí foi aí que você começou, você alugou, foi morar independente. Aí conta pra gente, você foi ser maquiadora, né? E aí eu mergulhei na minha profissão. Por quê? Eu ganhava muito bem. E assim, começou a fluir muito bem a minha área na maquiagem, né? Comecei a agenda bombando e aquela coisa toda e tal. Meu lado profissional muito legal. Os meus filhos que passaram por tudo aquilo juntamente comigo. Mãe, tá tudo bem, vamos lá, separou. A gente já tá aqui, né? Resumindo Tá tudo bem por fora, Tudo bem por fora. E isso é muito interessante, como eu falei, essa parte dos filhos, eu gosto de frisar muito. Porque a gente pensa assim, hoje... Nós vemos muitos jovens, homens e mulheres, que trazem traumas do passado, até mesmo de uma separação dos pais, algo que a gente pode não pensar naquele momento de cabeça quente. Quantas pessoas eu conheço, olha que interessante, que me falam assim, Márcia, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não teria me separado. É muito mais, assim, a quantidade de pessoas que conversam comigo e dizem que se arrependeram de terem se separado, são maiores do que as pessoas que vêm, para mim foi maravilhoso e eu encontrei alguém e hoje eu sou totalmente feliz, porque a restauração, ela sempre vem com algo novo. Eu posso falar sinceramente, se eu tivesse pensado, eu não teria me separado. Olha aí, tá vendo? Eu teria, já tem muito tempo já que estou separada. Ele até hoje é um grande amigo, é o pai da minha filha, é um grande amigo meu, né? Você vê que você conseguiu botar com que eu falasse isso. Olha, que legal. Não consegui, eu pensaria 2 vezes antes de me separar. E ele deu essa escolha para mim. Nossa. E eu fui embora. Então, olha aí, para você ver. É raro as pessoas me falarem, Márcia, eu tô feliz e porque você só vai trocar de problema, lá na frente você vai ter outro e vai ser, não tem, sabe? E Deus uniu, é uma coisa tão maravilhosa, porque... Mas eu quero saber dos filhos. Me lembra, pra eu não fugir. Vamos lá. Todo mundo aqui querendo saber. Volta aí. Vamos lá. E aí você tava em casa. Isso. E aí, depois de tudo,
o meu filho chegou e falou assim: mãe, eu queria muito que você passasse o Natal com a gente. Já faz um tempo que a gente não faz uma ceia junto, e eu queria muito reunir a nossa família. A nossa mesa era assim mesmo, preta, desse tamanho aqui. E eu queria muito que a senhora fizesse uma ceia. Isso, nós já estávamos já há muito tempo separados. Eu não tinha contato nenhum com ele, nenhum. Eu não pedi nada, eu não queria confusão. Eu só queria me ver livre daquela situação. E aí eu falei assim, bom, para mim vai ser um desafio, porque eu vou ter que voltar para aquela casa, vou ter que falar com ele, vou ter que... Bom, mas vamos lá. Vamos fazer essa ceia. E aí eles conversaram, vamos fazer a ceia, compraram tudo, chegou no dia, vou eu lá para aquela casa fazer a ceia. E quando eu entrei naquela casa, eu senti assim uma dor muito grande, porque eu estava voltando ali e eu revivi muitas coisas que eu não queria reviver. E para mim foi muito doloroso aquela ceia. E eu cheguei, fiz um clima horrível, pesado, muito pesado. E ali, quando eu coloquei a mesa, pensa num clima de velório. Pensa num clima pesado. Todo mundo ali, né? Pensa num clima... Eu sinto muito Deus quando eu falo isso. Porque eu consigo reviver o clima espiritual que estava ali. A separação, a dor, a mágoa, o rancor, os filhos despedaçados, uma família destruída, apesar de estarem na mesma mesa. Nós estávamos destruídos emocionalmente, psicologicamente, todos nós ali. E ali eu coloquei a ceia, depois de tudo pronto, eu, minha mãe, uma amiga minha e eles... E eu senti que eu não esperei meia-noite, vamos lá, vamos comer, eu tentando quebrar aquele clima pesado, vamos comer. E quando eu peguei o prato, eu comecei a colocar a comida e eu comecei a olhar o semblante deles. O meu mais novo nessa época tinha 15, e o meu mais novo tinha 8 e o meu mais velho tinha 15. E ali eu senti que eles estavam assim, olhando para mim e para o pai sentado na mesa, mas com um olhar tão perdido, com um olhar tão doloroso, com um olhar, sabe, pesado, e aquilo começou a me constranger. E eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado aqui. E eles começaram a chorar sem parar. E eu falei, gente, é Natal, vamos lá, tentando disfarçar. E o Leandro também de cabeça baixa ali, tentando, né, muito constrangido com aquela cena. E aquilo me doeu, que eu nem senti o gosto da comida. Pensa, você comendo com vontade de chorar? Não, não dá. E foi uma ceia horrível, horrível. E eles choraram, e em ver a família novamente em uma mesa. Ali eu comecei a perceber, e o Espírito Santo falou comigo. Está acontecendo algo, minha filha, que você não está enxergando. E eu falei para o Senhor, eu tive a humildade naquela hora de perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra. Não está tudo bem? Não estava tudo bem? Eles sabiam que nós iríamos nos separar, já está tudo certo, eu já estava vendo papelada, já estava vendo tudo, aparentemente estava tudo muito bem. E o Espírito Santo ali, ele já começou a trabalhar no meu coração de uma maneira totalmente diferente. Acabou a ceia, tudo muito lindo, eu dormi lá, dormi na sala, né, com a minha mãe, com a minha amiga. E no dia seguinte eu falei assim, ó, acabou a ceia. Tem problema de bater palma aqui? Não, que pode dar um barulhinho, que eu falo com o corpo todo. E ali eu falei pra eles, ó, a mamãe tá indo embora. Acabou a ceia, tudo muito lindo, chegou a hora, um beijinho pra vocês, tchau, tchau, tchau. E eu esqueci o meu secador no quarto, como eu falei, né? Deus é tão estrategista, ele é tão maravilhoso, porque se eu tivesse esquecido uma escova, um batom, eu não iria voltar pra pegar, mas eu esqueci justamente o meu secador, que é um amigo inseparável da mulherada. E ali, quando eu voltei pra pegar, dei tchau pra eles, quando eu voltei pra pegar o secador. Ah, e nisso eu não falei na palestra. Eu cheguei a contar que chegou uma vizinha e me disse que o meu filho estava fazendo parte de um grupo de pais separados. Ah, não. você me contou. Contei? Contou sim, contou. Contei lá no... você contou que foi tá. pais. E aí, quando eu saí, que eu notei que eu tinha esquecido o secador, uma vizinha veio correndo. Márcia, aqui, ó. Eu queria te mostrar, eu não te mostrei ontem porque não queria estragar o seu Natal, mas o meu seu filho estava fazendo parte de um grupo de pais separados. Isso deve ter sido assim muito, né? Naquela hora eu falei, como é que é? Ela falou assim, olha aqui, porque a filhinha dela também fazia parte desse grupo. E ela acompanhava a filha nesse grupo. E ali ela me mostrou, olha aqui, o João tá pedindo ajuda às outras crianças que não, que têm os pais separados e que estão sofrendo. Nossa, quando eu comecei a olhar
aquilo foi me dando uma angústia, um aperto no meu peito. Falei assim, eu não tô acreditando, mas estava tudo bem, o que aconteceu? E aí foi justamente na hora que eu entrei para pegar o secador. O Espírito Santo já estava preparando ali todo o ambiente. E ali, quando eu abri a porta do quarto, eu abri a porta devagar. Eu lembro como se fosse hoje. Essa cena, ela vai me acompanhar para sempre. É emocionante. Eu comecei a chorar quando você falou. É muito forte, porque o meu filho mais velho, ele estava deitado na cama com o meu filho mais novo. E ele, assim, eu não consigo nem falar, demonstrar para vocês com palavras, porque o meu filho mais velho, ele abraçava assim o meu mais novo, sabe? Botando a cabeça dele aqui, porque eles não queriam que eu ouvisse, que eles estavam chorando. Só que o meu mais novo, ele gritava, sabe? E ele falava assim, Deus, com uma dor assim que vinha da alma dele, sabe? Deus, transforma a vida da minha mãe e do meu pai, restaura o casamento da minha mãe. E aquela criança chorando. Nessa época ele estava participando de Kids, ele fazia campanha, ele orava, ele buscava, ele jejuava. E eu me senti tão egoísta naquela hora, eu me senti tão individualista, porque eu, como uma mulher de Deus, não estava pagando aquele preço que eles estavam ali tentando demonstrar que estava tudo bem para me agradar. Filhos, a gente até morre, né? Tudo. E ali o meu mais velho abraçava ele e falava, João, fala baixo, porque minha mãe vai ouvir e ela não pode ver que a gente está sofrendo. Ela não pode ver que você está sofrendo. E ali eu vi aquela cena, aquilo acabou comigo. E ele, fala baixo, João, fala baixo, tentando calar a boca do João. Eu saí daquela casa ali totalmente, sabe, sem chão. Fui para casa, larguei as bolsas, eu sentei no chão, eu fiquei umas 2 horas assim, largada no chão, olhando para o céu e falando, Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Eles sabiam que eu iria me separar, estava tudo certo, eu não posso voltar, não tenho como voltar. E o Espírito Santo falou comigo nítido naquela hora, você vai voltar, chegou a hora. E aquilo para mim foi um direcionamento de Deus assim tão poderoso, e ao mesmo tempo me deu um temor, um medo tão grande, porque eu sabia que eu não teria outra opção. E naquele momento ali, a repúdia, sabe, dentro de mim, eu falei, Senhor, eu não tenho condições. Naquela hora que eu vi os meus filhos sofrendo por conta da minha decisão, ainda que justificada por alguma coisa, eu passei por isso, foi por conta disso, mas os filhos, eles são herança do Senhor. O Senhor tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre herança, e eu escuto muito as mulheres falarem assim, mas o filho vai crescer, ele vai casar e depois você vai ficar triste. O maior índice de separação são depois de 30, 20 anos de casado, quando os filhos se casam e eles deixam a casa e a mãe e o pai decidem se separar. Só que esse é um relacionamento sem Cristo. Porque ele derrama o vinho novo, é ele que faz nova todas as coisas. Então, no lado Márcia, eu pensava assim, eu vou voltar por conta deles, mas ao mesmo tempo o meu lado mãe, o meu lado espiritual, começou aquela guerra dentro de mim. E ao mesmo tempo eu via a cena deles dois, sabe? Se abraçando, um ajudando o outro, e o meu filho mais velho, ele entrou em uma depressão profunda. Só que eu não sabia, eles ficavam um tempo comigo e um tempo com o pai. Quando ele chegava lá em casa, ele chegava todo arrumadinho, todo direitinho, às vezes ficava 4 dias com o pai, vinha para minha casa, ficava esse tempo. Enquanto ele ficava lá, ele não tomava banho, ele não comia. Ele caiu numa depressão profunda, meu filho. Pra você não ver. Para eu não ver. E na minha frente, totalmente forte. Os dois se ajudando, os dois sofrendo junto. Olha que coisa linda. É muito complicado, né? É lindo demais. E, assim, e aí, como é que foi esse encontro, né? Esse resgate seu com o seu marido, né? Isso. E nesse retorno todo, quando Deus falou comigo, o meu filho chegou. O meu mais novo, deu um tempo, ele veio pegar uma bola. Eu morava 2 ruas após do meu esposo. E aí eu brinquei com ele, falei assim, João, o meu mais novo, eu vou voltar para casa, mamãe vai voltar para casa. Aquela criança, ele caiu de joelhos assim, sabe, nos meus pés e abraçou as minhas pernas e chorando, aquele choro dele,
até hoje me comove muito, porque era um choro de dor. Era a alma do meu filho que estava chorando ali. E ele me olhou assim com aqueles olhos e falou assim: mãe, muito obrigada. O Senhor ouviu as minhas orações, eu estava orando. Ele não sabia que eu tinha visto. Eu estava orando, mãe, eu estou buscando, eu estou fazendo propósito, eu não aguento mais, mãe, a gente está sofrendo muito. O meu irmão está com depressão. E ali foi, sabe, vindo tudo assim na mesma hora, na minha cabeça. E eu me vi assim, perdida, sem saber em que rumo eu estava indo. Naquele momento, apesar de achar que estava tudo... E uma coisa assim, eu não posso esquecer de falar isso aqui, você me retorna a história novamente. Hoje, meu filho tem 18 anos. Essa já é a segunda vez que o meu filho faz isso, e o meu mais velho também. Ele me parou assim no corredor da nossa casa e me disse assim: mãe, muito obrigada. Olha que lindo. Porque a senhora salvou a nossa família. E o meu mais velho, em tempo diferente também, nós estávamos no trabalho e o meu mais velho falou assim: mãe, a senhora me apresentou a Jesus com a sua atitude. E isso me marcou demais, porque isso. Eles, a todo momento, em qualquer oportunidade, eles sempre me agradecem. E quando o meu mais velho me disse isso, ele falou: mãe, você me apresentou Jesus com as suas atitudes. Hoje eu conheço a Jesus porque a senhora me apresentou ele com a sua atitude. Muito obrigada. E durante toda essa minha revolta, de volta ou não volta, o Senhor me mostrou. Olha que coisa interessante. Como estariam os meus filhos hoje se eu decidisse não voltar? O Senhor me mostrou lá na frente quais seriam as consequências da minha desobediência. Isso pode, né, colocar em drogas, Isso foi muito forte. Quando eu vi o peso da responsabilidade que estava nas minhas mãos, não estava nas mãos do meu marido, porque meu marido estava perdido, estava no pecado, ele estava cego. E ali eu estava enxergando. Então, a palavra do Senhor diz que quem está enxergando tem que guiar aquele que não está. E o João já me disse isso 2 vezes, me abraçou muito. O João, ele é bem fechado, assim, mais caladinho. O Juan já é mais carinhoso e ele me disse: mãe, muito obrigada. A senhora salvou a nossa casa. Muito obrigada por tudo que a senhora fez. Eu te admiro infinitamente. Muito obrigada. E isso não tem preço. Quando alguém me pergunta assim: ah, mas você voltou por conta... Não foi por conta dos filhos somente. Foi por obediência e por eles também. Eu faria tudo novamente. Hoje em dia, um casamento, a pessoa: eu gosto do branco, eu gosto do preto, então vamos separar. Sim. Não tem mais essa coisa de lutar. Sim. Né? E as pessoas precisam entender, dentro desse depoimento que você está dando, sim, né, que também a grande importância teve o Leandro nessa situação, porque o Leandro, sim, ele resolveu mudar. Isso. Né? Ele lutou. O Leandro lutou pela família também. É diferente de uma pessoa que você... Ah, não, tudo bem, você vai, perdoa, e a pessoa continua fazendo tudo errado. Isso, né? aí. Continua com todos os defeitos de caráter. Isso. Então, foi uma história de vocês dois. Apesar dele estar no pecado, ele viu isso tudo. Isso. E aí eu quero que você conte o desfecho disso, porque senão a gente vai ter que fazer uns 3 podcasts. Eu ainda quero saber do livro, eu ainda quero... Vamos ter que deixar 1 hora, hein, Fernanda? Isso, 1 hora, meu filho. E aí... eu parei na parte do João, né? E aí, já em seguida, vamos resumir aqui, nós marcamos um café. Meu filho mais velho veio, nós nos abraçamos, e aí eu falei com o Espírito Santo, falei: Senhor, eu não tenho condições nenhuma de voltar, mas o Senhor tem. Olha, naquela hora, eu senti como se algo dentro de mim tivesse virado a minha decisão. Eu não sei te explicar o que eu senti naquele momento, mas quando eu permiti que o Espírito Santo fizesse verdadeiramente o que ele queria, o que deveria ser feito, eu permiti. Eu não senti. Eu não estava sentindo amor, eu não estava querendo, não estava com saudades, eu não estava absolutamente sentindo nada. Somente raiva em ter que voltar por conta de uma obediência. Ali eu estava lutando contra o meu ego, contra o meu eu, contra o meu orgulho. E é muito difícil. Eu sinto Deus aqui nessa hora, porque é muito difícil você lutar contra a sua própria carne, né? E você ter que voltar para um cara que, poxa, não é possível. E ali eu decidi, vamos conversar então.
vamos pular já para a parte da conversa. Nós marcamos o Poderoso Café, foi onde tudo aconteceu. Aí ele já ficou todo, né? Foi maravilhoso, porque aí, quase 2 anos sem se falar, e o meu filho mais velho falou assim: mãe, meu pai quer conversar com a senhora, porque já estava uma atmosfera diferente. O tempo é um grande remédio também. Já estava. O tempo é um grande remédio. Uma atmosfera. E ele ficou assim, né, já com os olhos brilhando. Ué, ela quer conversar. E ele ainda pensou, de repente, sobre separação, né, alguma coisa. Até porque eu já estava vendo tudo. E ali nós decidimos conversar. E ele, assim, você sabe se ele ficou, o tempo que ele ficou sem alguém? Ele ficou muito deprimido. Ele ficou com alguém? Ficou muito mal. Olha, eu creio que pode ter acontecido, né? Por conta do tempo, né? Só que ele ficou muito depressivo. Ele emagreceu muito. Ele perdeu mais de 15 quilos. Ele ficou muito magro. E na época, o meu sogro também faleceu. Então era tudo que ele tinha, era o pai. Ele me disse que ele ficou de cama sem... Ele aprendeu, então. Aprendeu. Aprendeu na marra. Isso, e ali ele ficou de cama. Os amigos vieram, deram um banho nele, assim, ajudaram a tomar banho. Se ele ficou muito mal, mas assim, eu não queria nem saber do que estava acontecendo. Não queria, pra mim, ele tá colhendo o que ele plantou e vida que segue. E aí nós marcamos esse tal café. Quando eu cheguei na casa, tava uma mesa toda arrumada, tudo muito bonitinho. E eu cheguei com o coração muito endurecido. Eu cheguei assim, sabe, criança, quando você fala assim, vai tomar banho, e a criança vai... Eu tava assim, daquele jeito. Muita raiva, muito ódio. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque hoje eu sou uma mulher curada. Então eu preciso falar pra você que o ódio, que a raiva, é natural você sentir. Mas o Senhor, ele tem poder pra curar, pra limpar esse sentimento que é maligno. A ciência hoje já comprova que são raízes de doenças horríveis por conta de câncer, de mágoas, né? E ali ele chegou e ele falou assim: olha, eu vou comprar uma Coca-Cola pra gente finalizar aqui e sentar pra conversar. Eu falei, tudo bem. Ele saiu. Quando ele saiu, eu abri a janela da sala. Era um janelão de madeira. E eu olhei pro céu e ali eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não acredito que o Senhor vai me fazer voltar pra esse lugar. Comecei ali a brigar com o Senhor. O Senhor não vai me fazer voltar para esse lugar, Senhor, para eu sofrer novamente tudo que eu passei. Eu já estou livre. Se verdadeiramente o Senhor tem algo para fazer, se é o Senhor que está mandando, eu quero um sinal. Eu quero um sinal concreto. Eu preciso ter certeza que é você. Porque eu não posso jogar minha vida fora novamente. Eu não posso. Na minha mente eu já havia conquistado a minha liberdade. E ali o Espírito Santo falou comigo essas seguintes palavras. Ele me disse assim: minha filha, sou eu que estou nessa volta. Sou eu que estou nesse retorno. Eu que estou nesse negócio. Ele me disse assim, com essas palavras: através de vocês eu vou restaurar muitas famílias. Eu vou restaurar muitos lares que estão sofrendo. E ali o Senhor começou a me falar várias coisas que Ele iria fazer e que estão acontecendo agora. E Ele começou a falar, eu vou restaurar, eu vou fazer. E para você saber que sou eu, o teu Senhor, que falo com você, nesse momento eu vou te dar um sinal. E eu estava sozinha naquela casa e o Leandro estava fora. Nisso o Leandro entrou, comprou a Coca-Cola e entrou, eu lembro como se fosse hoje, ele entrou com a calça jeans, sem camisa, a ombro, estava muito calor, a blusa no ombro, uma Coca-Cola na mão. E ele já veio assim na minha direção, já não era mais o Leandro ali, já era o Espírito Santo de Deus. Ele veio totalmente na minha direção e eu entrei pra cozinha, tinha um tanque para eu lavar, porque o rosto, que eu não queria que ele visse que eu estava já quebrantada, que eu estava chorando. E ele veio com uma autoridade assim tão grande, ele me pegou pelo braço, assim, me virou e ele me disse assim: olha, o Senhor manda eu te dizer, você estava naquela janela pedindo um sinal a Ele. Tô arrepiada. Tô arrepiada. É forte demais essa parte. E ele me disse assim, ele manda eu te dizer, porque você pediu um sinal para saber se é ele ou não que está nesse retorno. E ele manda te dizer, minha filha, sou eu que estou neste negócio. E aí ele começou a falar as mesmas palavras, você não tem ideia, as mesmas palavras que o Senhor me falou naquela janela, o Leandro falou todas elas, sem tirar e sem botar, na mesma ordem. Ele me disse, sou eu que estou nesse retorno, através de você eu vou trabalhar na vida de casais, Eu fiquei atônita olhando para ele e o Espírito Santo, uma glória naquela casa, porque
Eu precisava daquele sinal. Eu precisava. Hoje nós não vivemos mais de sinais. A gente já sabe que o Senhor trabalha, mas naquele momento eu precisava. E ele começou a me falar todas as palavras que o Senhor havia me falado. E naquele momento ali, quando o Espírito Santo já estava trabalhando, ele me puxou e me deu um abraço, depois de falar todas as palavras que o Senhor já havia me falado. E aí, a confirmação. Quando ele me abraçou, olha, eu quero que vocês parem agora e escutem o que eu vou te falar. O mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual, ele existe. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta são contra potestades malignas. E naquela hora se cumpriu esse versículo na minha vida. Efésios 6:10, se eu não me engano. E quando o Leandro me abraçou, ele me abraçou, mas a gente tremia, as carnes tremiam de uma maneira absurda. Porque ali, naquele momento que ele me abraçou, ele primeiro começou a ouvir barulhos de correntes. Tudo que estava... Sabe quando você... Eu escutei literalmente uma implosão de um prédio, caía aqueles tijolos. Eram como se tivesse uma bomba explodindo e destroços caindo. O Leandro começou a ouvir. E eu já estava ouvindo juntamente com ele. Eu sinto muito Deus nessa hora. Nós estávamos ouvindo o que estava acontecendo ali no mundo espiritual. O Senhor nos permitiu ouvir para nos mostrar quem estava por trás de tudo aquilo, que era o inimigo das nossas almas, que era o rancor. Ali estava caindo toda a mágoa, todo o rancor, toda a falta de perdão, todo o ódio. E ali ele me disse assim: você está ouvindo? Naquela hora eu fiquei com muito medo, eu confesso para você, porque eu já estava ouvindo, mas eu não falei para ele. E ele me disse assim: você está ouvindo barulho de muralhas, de correntes, de cadeias estão caindo da gente. E eu falei para ele assim: eu estou ouvindo. Eu abracei ele mais forte. Ele falou: está sendo quebrado agora, cadeias, correntes, eu estou ouvindo nítido, o inferno está sendo derrotado. E ali nós nos abraçamos e eu falei para ele, Leandro, me ajuda. Eu falei: por favor, eu preciso de você, me ajuda, porque eu sozinho eu não vou conseguir, mas me ajuda. E ele não me beijou naquela hora, ele não se aproveitou daquele momento, sabe? Hoje eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque ele foi muito sábio. Ele não invadiu o meu momento ali de vulnerabilidade, né? Que eu estava vulnerável. E ali ele me abraçou muito forte. Eu falei para ele: eu preciso que você me reconquiste novamente, eu preciso que você me ajude nessa etapa, porque vai ser muito difícil para mim. Ele falou: eu estou aqui. E o Senhor também está. E nós vamos juntos quebrar essas correntes, essas barreiras para sempre. E nisso os nossos filhos chegaram na hora. E nós nos abraçamos ali, nós quatro. E ali foi quebrado todo o jugo do inferno. Ali foi quebrado toda a mazela, sabe? Ali o Senhor reconstruiu. Ali teve uma nova data do nosso casamento. Ali teve uma nova etapa. E ali eu comecei uma nova história. E o Leandro, ele me respeitou o meu momento. Isso é muito lindo. Porque em nenhum momento ele me obrigou a nada. Porque você ainda sentia raiva dele. Né? Sentia. Por mais que tenha acontecido ainda tem aquela mágoa, né? Sim. Que você tem que, aos poucos... E medo também. Porque também tem medo. Pô, será que eu vou me entregar? Né? Como é que vai ser? Aí você lembra. Então, isso tudo, eu acho que tem que ter essa sabedoria do Leandro para ter colocado você, né? Sim, no meu tempo. Isso, porque o lado espiritual, ele estava sendo preparado, mas também tem o nosso emocional. Exatamente. Né? O nosso psicológico, e ali nós deitávamos na mesma cama, e eu falava para ele: hoje ainda não dá. E ele, no tempo dele: não, amor, dorme bem, tá tudo bem. E assim, eu achei isso me chamou muita atenção, porque ele foi muito sábio. Talvez se ele forçasse ele alguma coisa, ficaria muito mais difícil. E ao longo do tempo ele foi me conquistando. E depois eu até falei assim: poxa vida, por que eu demorei tanto tempo para voltar a minha vida? O negócio é bom demais. Vamos combinar, né? E tudo foi renovado. A nossa intimidade foi renovada, o nosso amor foi renovado.
abençoado. Muito mais forte, né? Muito mais forte, muito mais poderoso. E agora em Cristo. E depois de tudo isso, finalizando aqui, porque eu creio que o horário já se avançou, mas depois de tudo isso, toda essa experiência, eu vejo os meus filhos assim, às vezes a gente está em casa e eu olho assim, eu falo assim, Senhor, valeu a pena. Muito obrigada, valeu a pena passar por tudo isso. E agora que o Senhor me pediu para voltar com a maquiagem, que na verdade é para restaurar. Me fala sobre esse projeto que eu adorei. Sim, né? Maravilhoso. Encontrar mulheres e... Isso, porque quando nós retornamos ao nosso casamento, quando o Senhor restaurou, o Senhor me pediu para largar a minha profissão. E eu não entendi. E eu falei, Senhor, não faz isso comigo, porque eu amo. Eu sou uma maquiadora, tá na veia. É uma né? arte, eu sou né? bem meu jeitão, assim, né? E deixar, como assim? Mas o Senhor estava trabalhando no meu interior, no meu orgulho, me ensinando a depender. Nossa, eu vou te falar, verdadeiramente você ser dependente. Você, como Paulo diz, né? Você morrer para você e nascer para Cristo não é fácil. Ali o Senhor falou assim, ó, você vai largar tudo. Eu estava com a minha agenda cheia de um ano para o outro e ali algumas eu cancelei, outras eu enviei para uma amiga, deixei meu espaço, parei de maquiar e fiquei perdida. E eu falei, Senhor, e agora? O Senhor foi me moldando, o Senhor foi me lapidando, comecei a fazer a teologia, né? Você está fazendo... Já vou, estou fazendo teologia, agora eu termino já no meio do ano que vem já. Ai, que delícia. Maravilhoso. E ali o vai Senhor ser pastora? me moldou. Você vai ser? Meu Deus. Pode dar um spoiler aqui, mas... Não, né? Ainda não. Eu creio que não sei quais são os planos do Senhor para minha vida, né? E assim, durante todo esse tempo o Senhor me moldou e eu me encontrei. Quando foi um dia, olha que legal. Hoje nós vivemos um casamento de verdade. A gente discute, a gente briga, a gente tem desentendimento, mas é tudo com respeito, é tudo com sabedoria, é tudo com entendimento. Não há mais aquele julgo do passado. E um dia eu estava muito nervosa e eu falei com Deus, e eu brigando com Deus, eu falei assim, Senhor, e agora eu perdoei ele. A gente estava tendo uma discussão boba, que eu fiquei chateada. E no meio dessa conversa eu falei com Deus, falei assim, eu perdoei ele, nós estamos brigando. O Senhor falou assim comigo, nítido, na cozinha, nítido. Falou assim, minha filha, você não entendeu nada. O perdão não é para ele, o perdão é para você. Foi para você ser curada, para você ser livre, liberta. E o Senhor começou a me mostrar, sabe? Mas o casamento também, você sabe como é que é, né? Sim. Tem brigas. Altos e baixos. Só que naquela hora ali, eu fiz pirraça, né? E o Senhor falou comigo. E aí eu comecei a olhar de uma maneira diferente. Deus começou a me mostrar um outro lado, sabe? A Márcia precisa se encontrar. Quem é a Márcia além desse casamento? Hoje, quem é a Márcia além de um testemunho de restauração? Hoje eu sou curada, hoje eu sou liberta, hoje eu sou livre, hoje eu tenho raízes profundas. Eu encontrei Jesus no meio dessa dor. E esse livro aqui que eu quero saber, conta pra mim. Esse aqui já é seu, quero presentear. No final você depois vai eu vou abrir. Esse livro é o Restaurando Mulheres, da pastora Luciana, maravilhosa. Ela me convidou para participar e tem alcançado muitas vidas, sabe? Deus tem, assim, muitas mulheres... Você escreveu nesse... escrevi, sim. Vamos abrir? Vamos abrir juntos? Tô abrindo aqui para você. Pode falar. Eu escrevi um capítulo e Deus tem alcançado a vida de muitas mulheres, sabe? Olha que entram em contato comigo. É o 12, eu acho. Olha que maneiro. Olha, gente. Isso. Onde que eu acho ele? Tem Vamos Instagram? ver aqui agora. Como é que então, agora é que eu vou começar... são várias mulheres, né? São várias. Olha, vale muito a pena. É um testemunho aqui. Testemunho poderosíssimo. Olha. Ai, que linda que você tá. E o título é Antes de se separar,
Antes de se separar, leia esse testemunho. Aqui eu relato também muitas coisas, né? Onde Tá, o Senhor... gente, vocês têm que adquirir esse livro. Isso, Onde que tem? Isso, agora eu vou colocar ele... No teu Instagram? Isso, eu vou começar... Então, vê no direct dela, que é arroba Márcia Melo. Isso, arroba tá Márcia com Melo. L só. Isso. Tá, Márcia Melo. Então, vocês vão lá no direct, vocês podem adquirir esse livro. Isso. Né? E finalizando aqui sobre a maquiagem, o Senhor hoje, eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres me pedindo para fazer grupo, me pedindo para mentorear, para aconselhamento. Eu tenho acompanhado muitas mulheres que estão passando por problemas na sua intimidade, no seu casamento. E para a glória de Deus, o Senhor tem feito coisas maravilhosas. E agora eu entendi verdadeiramente esse chamado, que não é meu, que eu relutei bastante. E eu entendi o que Ele tem para mim. Então, meu propósito hoje é ajudar você a ficar linda, maravilhosa, plena. Plenitude, não somente na maquiagem, mas plenitude é de nada eu tenho falta. Nada me faz falta. Meu espírito está pronto, minha alma está curada. Então, por exemplo, se uma mulher está assim com uma baixa autoestima, você pode ajudar? Posso ajudar. E eu vou estar agora fazendo grupo em janeiro agora. Já vai ser lançado esse projeto. Maravilhoso. Tenho aulas de automaquiagem. Porque eu dou aula de modelo, né? Olha, bem legal, hein? Eu dei aula no Senac, na Socila. Eu trabalhei, comecei dando aula de modelo. A minha área foi moda. Então, se você quiser, a gente faz um desfile. Já preciso. E bota essas mulheres maravilhosas para se exibir. Isso. E eu quero acompanhar, assim, tem várias mulheres que eu venho acompanhando que estão passando por esse processo doloroso. E elas acabam mudando o seu jeito de vestir, cortam o cabelo e muda. Agora eu tô até com uma personal também muito legal de imagem, a Brenda, que tem me ajudado bastante, maravilhosa. E assim, o Senhor hoje restaurou a Márcia. Então, o que eu quero aqui passar para você aqui nesse podcast é que você precisa buscar quem é você em Deus, porque as outras coisas elas vão acontecer naturalmente. Você precisa estabelecer um princípio. Quem Ele me chamou para ser? O que Ele tem para mim não é somente um casamento. Ele não quer restaurar casamentos. Ele restaura pessoas. Eu Quantos vivi anos isso. vocês estão juntos? Então, fez 28 de novembro agora, 30 anos. Olha que bonito. Juntos mesmo. Desde o primeiro dia que nós começamos a namorar, depois que meu pai morreu já, depois de uns 4, 5 meses, nós já ficamos juntos, já morando, e ele vinha para minha mãe, então nós não nos separamos, não nos separamos. Olha, esse depoimento foi tão forte, né? Eu fiquei até sensibilizada. Consegui colocar tudo direitinho? Conseguiu. Porque eu esqueço, A gente ficou 1 hora aqui, né? A gente, os 30 já passou, mas não tem problema nenhum, eu tô te dando até isso de presente, porque a partir do momento que eu tô te dando isso de presente, como você pode restaurar outras mulheres que estão passando? É tão fácil, né? Não, acabou, não quero mais, não sei. Mas que bacana. Que bacana. Até porque essa decisão ela vai ter uma consequência. Exatamente. Lá na frente. Você pode até decidir, como eu decidi, a não querer mais. Mas você vai ter a consequência. Mas você também teve o Leandro, que também restaurou a vida dele. O Leandro foi, né? Porque se você tem uma pessoa que você está o tempo todo ali lutando e a pessoa não está chegando junto, que ainda continua, né? Você não vai mais ficar. Então foi uma restauração mútua. Isso que é importante. Ele entendeu muito bem, graças a Deus. Hoje nós assim vivemos uma vida maravilhosa. Eu amo meu esposo e nós vivemos assim, sabe? A gente brinca assim, amor, a gente parece namorado, né? Cada dia mais a gente... Então, vocês vão ver esse conteúdo, né, no canal Niterói Web TV. E também vocês aproveitam para conhecer a Márcia, que é @Márcia Melo. Já vai lá no Instagram, amiga. Tá, vai lá, segue ela, né? E eu quero te agradecer. Márcia Melo Xavier. @Márcia Melo Xavier. Isso. Eu quero te agradecer muito, tá? Muito obrigada. Adorei estar com você. Maravilhoso. Merece várias e várias horas aqui com a gente. A gente pode até depois fazer um com ele, né? O pessoal pede muito. Então tá, meu amor. Então, é isso aí. Vou me despedindo da Márcia Melo Xavier. E até o próximo podcast. Até o próximo.